Olá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal Levi Lafetá, que fica junto ao jornal Tribuna Mineira. E mais uma vez quero agradecer àqueles que têm nos ajudado de uma forma muito objetiva para que o canal cresça e também seja mais divulgado. E ontem mais um vexame da CBF em torneio internacional. No torneio que decidiria as duas vagas para a disputa do futebol nas Olimpíadas em Paris, o Brasil foi eliminado pela Argentina. E mais uma vez o fracasso nas mãos de treinadores que não têm realmente ainda o gabarito para dirigir uma seleção do meu país. Antes foi o Fernando Diniz, que conseguiu bater todos os recordes negativos da nossa seleção principal. E agora o Ramon Menezes, que conseguiu o êxito de repetir 2004, quando foi a última vez que o Brasil deixou de comparecer às Olimpíadas, defendendo o esporte futebol. E depois de 20 anos, o Ramon Menezes nos presenteia com esta desclassificação. E a desclassificação, ela tem aqueles mesmos motivos que nós falamos sobre a seleção principal. A preferência sempre são de jogadores brasileiros que estavam aqui no Brasil ralando, aí vem um clube europeu e os contrata, e na hora da seleção a preferência é exatamente desses jogadores que foram para a Europa. Quando esses mesmos jogadores estavam aqui no Brasil, poucos eram lembrados pela seleção. E quando você vê um John Kennedy, que decidiu para o Fluminense grandes partidas, ficar no banco, quando o senhor vê um jogador, por exemplo, o jogador Andrei, que jogou no Vasco da Gama, passeando dentro de campo, errando passes. Por quê? Porque já entrou muito dinheiro na sua conta bancária e entrou em libras. E outros jogadores, como Marquinhos, também está lá fora. E o que entender, por exemplo, do Maurício, do Internacional, que sempre fez boas partidas e não conseguiu realmente ser o mesmo Maurício na seleção brasileira. Existe aquele jogador que nasceu para jogar em clube. Quer um exemplo? Arrascaeta, o uruguaio Arrascaeta, joga muito bem no Flamengo e é reserva na seleção uruguaia. Arrascaeta nunca teve uma proposta do exterior para ele. Zarate, por exemplo, no Atlético Mineiro, a mesma coisa. Jogadores que nasceram para jogar em clubes e não seleção. Então, quando nós vemos que o Peck, por exemplo, que é do Vasco da Gama, está no banco, aí fica muito difícil. Então, pode olhar que a maioria que foi convocada é uma maioria que está no exterior, já com a carteira bancária muito recheada.
E o Hendrick? Ora, fiquei com pena do Hendrick. Ficou sozinho no ataque, jogando lá, tentando jogadas. Por quê? O esquema era aquele esquema de time pequeno, e time pequeno que não tem vontade de ganhar. Foi o que o John Kennedy falou. O John Kennedy, na entrevista final, disse: ter vontade de ganhar. E a seleção simplesmente foi passear. E aí, uma seleção, a seleção brasileira, ela é bicampeã olímpica. Então aí não houve mais interesse em convocar um treinador realmente de gabarito para poder nos dar a satisfação de mais uma vez o futebol brasileiro participar das Olimpíadas. Mas esse é o futebol brasileiro que nós estamos vivendo, de muitas perturbações, muitos lararás, muitas incertezas. E agora mesmo, a contratação do Rodrigo, o Rodrigo, que é o diretor de futebol do Galo, foi chamado para a seleção brasileira. E esperamos que ele com Dorival realmente ressuscite o futebol brasileiro, disputando o campeonato mundial, o campeonato mundial, e também outros torneios que aparecerem. Aí é que nós ficamos na dúvida: será que o Rodrigo e o Dorival vão ter a tranquilidade para um trabalho? Porque afinal de contas, quem será o presidente da CBF? Nós não sabemos quem será. Então fica essa interrogação de que a CBF vai ficar sem comando até quando? Até quando? Já em março, o Dorival vai encarar aí 2 amistosos internacionais. E vamos torcer para que o Dorival realmente convoque aqueles jogadores que merecem. E não aquelas convocações que passam para a gente que era o treinador brasileiro que queria agradar determinados clubes na Europa. Então, o futebol brasileiro, meus amigos, foi ontem realmente humilhado, porque antes perdeu para a Venezuela por 3-1. Venezuela, 3-1. E depois ficou em terceiro lugar, com o mesmo número de pontos da Venezuela. Só ficou em terceiro por causa em termos de marcação de gols. Esse é o futebol brasileiro que tem que ser redescoberto. E esperamos que o Rodrigo e o Dorival nos dê essa grande alegria de formar uma seleção realmente competente, para que possamos em 2026 disputarmos realmente a Copa do Mundo e não simplesmente participarmos, porque participar, já estamos aí cheio de participações com Dunga, com Tite, entendeu? Então eu acho que o Dorival tem tudo para nos fazer voltar a parar o país no momento de um grande jogo de futebol, e que esse grande jogo de futebol sempre esteja a seleção brasileira. É isso aí, meus amigos. Mais uma vez agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, e
Peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam e colaborem com o nosso canal. Nosso canal precisa realmente de colaboração. Quando eu falo colabore, é porque a maioria aqui dos canais no YouTube pedem, a maioria pede a colaboração. E nós estamos aqui fazendo o que é normal, não é nada de anormal. E estamos recebendo a colaboração de alguns amigos e amigas pelo Pix 164-474-17768. E você que está me assistindo pela primeira vez, aqui, logo abaixo, tem um blog, Bureau Sportif Lafetat. O senhor vai assistir um pouquinho só do meu trabalho no futebol, do que eu já fiz pelo futebol, e o futebol realmente sempre foi para mim uma grande alegria. Eu sou contra as agressões que andam por aí. Então eu sempre procurei fazer o melhor pelo futebol. Eu sempre procurei ajudar, inclusive, aqueles iniciantes na profissão que não tinham oportunidades. Os senhores e as senhoras vão ver aí nesse blog Bureau Sportif Lafetat. Colaborem! E aquele abraço mais uma vez. E desejo tudo de bom a vocês nesse finalzinho aí de carnaval. Um abraço, até lá!